Às vezes o amor morre antes da promessa acontecer. Você acreditou, você orou junto, você planejou junto o futuro, mas o tempo ele foi passando e o sentimento ele não suportou o processo. Essa é a verdade. O amor ele não suportou o tempo da espera. A palavra fala que Abraão ele recebeu a promessa em Gênesis capítulo 12, mas a esperança de Abraão ela quase morreu com o passar dos anos, antes de Isaac nascer. Não foi falta de fé, não foi falta de confiança em Deus, foi cansaço. O cansaço vem para todo mundo. Se veio para Abraão, que dirá para nós, né? Há amores, há sentimentos, há esperanças, né? Podemos dizer assim, que não resistem ao intervalo entre o que Deus falou e o cumprir de Deus. Esse intervalo às vezes é terrível, é cansativo, é desesperador. Quando Deus promete, e aí esse intervalo entre o que Deus prometeu e o que Deus fez, é aquilo que se cumpriu. E às vezes o sentimento não morre porque era um sentimento fraco, é porque não estava preparado para caminhar sem sinais. E nós não seguimos por sinais. Hoje se vive um cristianismo, de novo, o problema do cristianismo moderno, de tudo ter que ter sinal. Tudo Deus tem que dar uma prova, tem que dar uma provinha, uma borboleta azul, uma estrela no céu que vai brilhar, alguma coisa que vai acontecer de diferente. Nós não seguimos por sinais, nós seguimos por promessas. E às vezes Deus ele permite dentro da permissão dele, o amor venha a morrer, que o sentimento venha a morrer, que a esperança humana venha a morrer. Ele permite para que a promessa não seja enterrada junto. E isso é um mistério, porque quando acontece uma restauração de Deus verdadeira, genuína, quando Deus restaura a vida de uma pessoa de maneira completa, muitas vezes aquilo que era o nosso entendimento, a nossa forma, a nossa versão de restauração morre para vir a versão de Deus, para vir aquilo que é o agir de Deus. Isso pode parecer doideira, pode parecer uma insanidade, mas esse é um fato. Deus deixa o sentimento morrer para que a promessa ela não seja enterrada junto. E Deus não é cruel por permitir isso, não. Porque nem todo fim é perda. Isso não é jargão, isso é um fato. Nem todo fim é perda, nem todo fim é fim. Ainda mais para o Senhor, que transforma fim em recomeço, que pode fazer algo, e Deus normalmente age aí, tá? Guarda isso no teu coração, porque Deus normalmente vai agir quando todo mundo pensa que acabou, quando você mesmo pensa que acabou, é onde Deus opera, é onde Deus entra. Então alguns fins são proteção de Deus disfarçada de fim, para poder te abençoar lá na frente. Então se o sentimento morreu antes da promessa, muitas vezes é Deus te poupando de sentimentos adoecidos, de dependência emocional, de idolatria, porque tem muito isso, né? Sentimentos que não deveriam continuar no coração porque fazem mais mal do que bem. E o amor adoecido, ele é um veneno. Ele é um veneno, ele humilha, ele faz a pessoa se submeter aos homens, ele tira a dependência de Deus, ele tira a confiança em Deus, ele cria um ídolo. E quando se cria um ídolo no deserto, você quebra a maior de todas as alianças, que é a aliança com Deus. Não saber esperar, não saber confiar, não saber obedecer, isso tudo cria ídolos. Moisés demora no monte, quando ele foi lá em cima e o Senhor estava escrevendo as tábuas da lei, e aí o que o povo vira e fala para Arão, o irmão de Moisés? Olha, ele não vai voltar. Pega aqui o ouro que nós temos, e faça para nós um bezerro de ouro. Nós iremos dizer que esse bezerro nos tirou do Egito. E Arão foi, por livre e espontânea pressão, foi ele coagido a fazê-lo e fez. E eles adoraram um bezerro de ouro no meio do deserto. Criaram um ídolo.
algo precioso para eles. O ouro era algo precioso. Algo que tinha valor se transformou em uma idolatria. E quando a promessa demora, porque Moisés demorou a descer, quando nós não aprendemos a obedecer e a confiar, a esperar tão somente em Deus, se nós não cuidarmos, algo que é precioso pode se transformar em uma idolatria. E aí o Senhor viu o povo de Israel se contaminando lá embaixo. O Senhor falou: olha, o seu povo está se corrompendo lá embaixo. Volta. Volta, porque eles estão se corrompendo lá embaixo. Aí a gente conhece, né, a palavra. Moisés, ele desce, ele quebra ali as tábuas da lei, depois ele retorna novamente até a montanha, e o Senhor manda ele fazer outra, né, Deus ele escreve, na verdade, outra tábua, as mesmas palavras, só que em novas tábuas. Deus é Deus de recomeço, só que Deus não vai reescrever história sobre coisa velha. São as mesmas palavras, são as mesmas promessas, mas a tábua da idolatria precisa ser quebrada. A tábua da desobediência foi quebrada. Por que aquelas tábuas foram quebradas? Porque aquela aliança, espiritualmente falando, tinha sido quebrada. Porque aquele concerto que tinha sido feito, a primeira tábua da lei, aquilo no mundo espiritual tinha sido rompido. Então Moisés só oficializou, só legalizou, não diria legalizou, ele só realmente oficializou algo que já tinha acontecido no mundo espiritual. E aí Deus escreve as mesmas palavras em novas tábuas. Porque a promessa de Deus não morreu. Porque a aliança espiritual ela foi refeita no mundo espiritual. Mas as tábuas antigas foram quebradas. Tem gente se apegando à tábua antiga. Tem gente se apegando a processos antigos, a lugares antigos, a pessoas antigas. Tem gente se apegando a algo que foi destruído, que deve ser destruído, que deve ser quebrado, porque no mundo espiritual foi desfeito. E não é isso que Deus quer para você. O recomeço de Deus é um recomeço verdadeiro. Novas tábuas. As mesmas palavras. Porém, novas tábuas. Então, tem sentimentos que eles precisam sair. Porque já adoeceram e já estão adoecendo você. Então tem sentimentos, tem coisas que precisam ser quebradas, precisam ser retiradas. Porque houve uma idolatria. Porque alguém foi colocado acima ou igual a Deus no trono do seu coração. E Deus não pode dividir o trono dele com ninguém. Ele não divide. Se algo está entronizado em nossos corações no lugar do Senhor, Deus arranca, Deus retira. Porque se Ele não retirar, o ídolo governa a nossa vida. O que hoje governa a sua vida, o que hoje tem governado você é um sentimento adoecido. É uma tábua quebrada, que precisa ser quebrada, de uma aliança que já foi fracassada. Deus reescreve as mesmas promessas em novas tábuas. Guarda isso no seu coração. O recomeço de Deus é verdadeiro. O recomeço de Deus é pleno. Deus não faz gambiarra, Deus não dá jeitinho, não. O Senhor não trabalha com jeitinho. Deus faz tudo novo. E Deus faz tudo melhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Fica aqui a minha gratidão. Gostaria de honrar os irmãos que são membros do canal. E se você quiser participar do clube de membros, clicando no botão Seja Membro, o irmão vai ter acesso a conteúdo de vídeos e lives exclusivos para os membros do canal. Que Deus te abençoe nessa noite. Uma nova tábua, na verdade. Uma nova tábua. Porém as mesmas palavras. Deus vai escrever no seu coração. Um coração quebrantado, um coração refeito, uma vida refeita. Porém, as mesmas promessas. A paz, Senhor.